Nós teremos a partir de agora uma entrevista exclusiva com o jurista Ives Gandra Martins. Ele está conosco aqui no programa, vai participar aqui para a nossa entrevista em alguns instantes. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao Tomé Abduch, empresário, nosso parceiro aqui de Os Pingos nos Is, que junto com o Dr. Paulo Sawaia, advogado, viabilizou essa nossa conversa com o Dr. Ives e vai participar também dessa entrevista. Tomé, sempre um prazer tê-lo aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui na Jovem Pan e hoje a gente podermos discutir um importante tema do Brasil, que são decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com uma das maiores sumidades do Brasil, que é o Dr. Ives Gandra Martins. Ele já está conosco aqui, agora sim. Dr. Ives, boa noite, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui à disposição. Obrigado. Para começarmos nossa conversa, então, doutor, faço aqui uma primeira pergunta. O senhor acredita que, nesse momento, o princípio da independência entre os três poderes tem sido respeitado no Brasil? Eu tenho já escrito sobre isso, falado sobre isso, apesar de me dar muito bem com todos os ministros, ter admiração por eles, livros escritos com com 7 dos 11 ministros, e ser companheiro de academias, e participar de bancas de doutoramento, inclusive, com alguns dos ministros. A verdade é que a minha interpretação da Constituição, eu participei de audiências públicas a convite dos constituintes, tem sido diferente da interpretação deles. Quer dizer, o artigo 1º da Constituição diz que todo o poder é exercido pelo povo. Então, só há 2 poderes no país que representam o povo, que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E há um terceiro poder, que é o Poder Judiciário, que representa a lei. Ele tem que respeitar a lei feita pelos outros poderes, pelo Poder Legislativo em primeiro lugar. Por essa razão é que na organização dos poderes, o Poder Legislativo aparece em primeiro lugar, que lá tem a situação e a oposição, o que vai dizer toda a nação. Em segundo lugar vem o Poder Executivo, que eu tenho apenas a maioria. Em terceiro vem o Poder Judiciário, que é um poder que tem que representar a lei e respeitar a lei que foi feita pelos representantes do povo. O artigo 2º da Constituição declara que os poderes são harmônicos e independentes. Isto é o que foi discutido e foi aprovado na Constituinte. Agora, o que tem havido ultimamente é uma invasão de competência na obstante a qualidade intelectual dos ministros e da unidade moral, que eu nunca pus em dúvida. Ao contrário, eu sou admirador desses ministros. A verdade é que eles têm invadido competência de outros poderes. Por exemplo, este dado que foi apresentado logo no início, os senhores, como disseram, o deputado foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, com quem eu participei de banco de doutoramento, e que escrevemos livros juntos, mas no momento em que ele mandou prender uma manifestação em que ele tinha liberdade absoluta, ele evidentemente invadiu a competência. Eu vou dar um dado que pouca gente sabe. O artigo 53 da Constituição, da emenda 35, eu conversei diretamente com um ex-colega meu do Conselho da Ordem, José Roberto Bartok, que era deputado federal. Quando o ministro Abraham Abiac, que era, na época, deputado, e que foi o relator da emenda 35, escreveu o artigo 35 e 53, o que é que ele pôs? Ele pôs o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, no exercício das suas funções, nas opiniões, palavras e votos. O Zé Roberto, deputado federal, disse: ministro, se nós colocarmos dessa forma, essa interpretação no exercício das funções pode abrir um campo monumental às interpretações das pessoas. Por exemplo, um deputado está falando com um eleitor, está ou não no exercício das funções. Vamos mudar a redação. Então, eu estou falando de quem escreveu a Constituição, não da quem interpretou aquilo que não foi escrito. O deputado Zé Roberto Bator. Ele diz: vamos pôr a palavra quaisquer opiniões e tirar no exercício das suas funções, porque pode o deputado, o senador, dizer as coisas mais tresloucadas, mas são opiniões, são palavras. Palavras e opiniões não agridem, não ferem, não machucam. Senão, as pessoas que querem ser machucadas por palavras, e eles
poderão ser civil e penalmente, deverão ser civil e penalmente preservados, invioláveis nas suas manifestações. Então, quem escreveu a Constituição? Deputado Zé Roberto Bartok. Aquele que colocou a palavra quaisquer opiniões, quer dizer, não pode admitir qualquer outro tipo, quer dizer, não pode dizer quaisquer sinônimos de alguns, declarou que o deputado pode dizer as coisas mais provocadas. E é evidente que eu não estou em nada apoiando o que esse deputado disse, que não tinha qualquer substância. O que disse o meu caro amigo, com quem escrevi o livro, com quem participei de bancos de doutoramento, e que eu tenho uma grande admiração? Alexandre disse o seguinte: onde está quaisquer, tem que se ler que a Lei de Segurança Nacional, que eles disseram que era inconstitucional na presidência de Carlos Aires Brito, quando ele era presidente, para todas as manifestações jornalistas, para a manifestação daqueles deputados e senadores que são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer opiniões e palavras, esses deputados e senadores serão punidos pela Lei de Segurança Nacional, que deve prevalecer sobre o artigo 53 da Constituição. Houve, portanto, uma invasão de competência. O Supremo reescreveu a Constituição. Onde está quaisquer, ele pôs o quê? Ele pôs algumas opiniões. E, por outro lado, os jornalistas podem dizer o que bem entenderem, porque, na prática, eles estão garantidos pela decisão do Supremo, que, aliás, é corretíssima, à época de Carlos Aires Brito. Mas deputados e senadores que representam o povo, e o Supremo não representa o povo, representa a lei feita pelos representantes do povo, que pode representar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, o número de eleitores. A Jaqueline Pascoal representou 2 milhões de eleitores. Ele não pode, porque a Lei de Segurança Nacional, que todos os ministros sempre criticam, porque dizem que vem do regime de exceção anterior, tem que se sobrepor sobre a Constituição. É evidente que essa insegurança jurídica de um poder que invade a competência do outro, a mim me traz um profundo desconforto. Tomé, sua pergunta. Olha, é no mínimo vexatório, né? Não digo uma aberração jurídica formal, mas a credibilidade do nosso judiciário do país, ela está muito abalada em relação a grande parte da sociedade do Brasil, né? Nós vimos aí uma decisão tomada que acabou sendo monocrática e que devolveu os direitos políticos para um dos maiores bandidos da história do mundo, não somente do Brasil, que é o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. A população de bem, ela está muito assustada com essa insegurança jurídica que nós temos hoje por essas decisões tomadas por tais ministros. No último domingo, agora dia 14, nós estivemos nas ruas aos milhões, num grande momento, né, de importância nacional, onde a saúde das pessoas está em risco, para poder manifestar nossa indignação numa grande carreata que aconteceu em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Foi uma coisa, assim, realmente de admirar a força do povo brasileiro de colocar sua voz nas ruas. Aliás, muito pouco mostrado pela grande mídia, como sempre, né? Eles acabam colocando que foram manifestações pequenas para poder apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, não foram. Foram manifestações extremamente significativas que pararam grandes cidades dos maiores estados do Brasil, mostrando a nossa insatisfação com decisões tomadas por ministro do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica, doutor Ives, é o que nós podemos, como população, fazer para que tais ministros entendam que eles estão governando para uma nação e que hoje, pelo que me parece, eles estão mais politizados dentro do Poder Judiciário do que realmente tomando decisões jurídicas, mas parecem um partido político hoje em dia e nós estamos todos muito insatisfeitos com tudo isso. Veja o seguinte, Tomé, eu conheço o seu trabalho e tenho admirado a sua luta com manifestação de democracia. Aliás, eu conversava outro dia com um amigo meu, também jornalista, Paulo Savaia, sobre este julgamento que liberou o presidente Lula e que anulou todos os processos. Eu não entro num julgamento de valor, não faço um juízo de valor sobre o presidente Lula. Estou analisando apenas a forma como ele foi liberado. Ele foi anulado os 4 processos que tinham sido julgados por um juiz de primeira instância. Eu li a sentença, acho que o Ministério Público
teve tapete vermelho junto ao juiz Sérgio Moro. Os advogados não foram tão bem tratados como o Ministério Público. Houve um tratamento diferenciado, mas não houve cerceamento de defesa. E o julgamento de 200 e poucas páginas era exclusivamente baseado em fatos, em provas. Esse julgamento em que a defesa alegou que o juiz não era competente, que foi afastado da preliminar, foi confirmado pelo Tribunal-Geral Federal da Quarta Região, 3 desembargadores, ilustres desembargadores, com obra escrita de grande nível. O Paulsen, por exemplo, já escrevi livros com ele, com o desembargador, um dos desembargadores que julgou, rejeitaram a preliminar e ele teve o processo, a sentença confirmada em matéria de fato. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, por 5 ministros, que também examinaram a preliminar e rejeitaram, e consideraram que, efetivamente, não poderia haver a preliminar, o juiz era absolutamente competente. E depois, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal, por 6 ministros, rejeitaram a preliminar e entenderam que a decisão nos processos era absolutamente correta, que o juiz era competente. Por outro lado, o ministro Fachin é meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, tenho também admiração, um grande professor da Universidade Federal do Paraná. Em 10 outros casos, considerou sempre o juiz Sérgio Moro como competente para examinar os processos em que havia direta ou indiretamente vinculação com a Petrobras. Agora, em embargos de declaração de habeas corpus, que é um processo bem limitado, limitadíssimo, porque o habeas corpus é apenas para livrar a pessoa, para proteger contra uma situação física, e os embargos da declaração para esclarecer termos de uma declaração de um voto, raramente tem efeitos modificativos, muda tudo, consideram que aquelas 15 decisões e as próprias decisões dele deveriam ser afastadas, que entendeu que realmente o foro competente não seria lá. Consequências. Muitos dos crimes podem prescrever, todos aqueles que foram julgados podem entrar pelo precedente aberto, revogou como se os outros que examinaram, julgadores, todos não soubessem examinar o que é uma preliminar, permanentemente alegado, de tal maneira que criou uma insegurança jurídica e, no momento que o Brasil está com 2 crises, econômica e da pandemia, criou uma crise política, porque, indiscutivelmente, esta decisão monocrática, mudando o seu entendimento para outros réus, entende? Eu sei que ele é um cidadão honesto e, ao mesmo tempo, um grande jurista, mas o povo pensa que decidiu de acordo com o réu e não de acordo com o direito. Sei que não foi assim, mas, de qualquer maneira, o fato de sempre ter decidido pelo foro competente e, por outro lado, por todas as decisões anteriores e de não ter levado de imediato a questão para o plenário, tal a repercussão que fatalmente teria, que no mesmo dia a Bolsa caiu 4%, o dólar foi para 5,78%, o que vale dizer, causou prejuízos enormes no mercado, trouxe insegurança jurídica. Então, eu não discuto o mérito dos ministros, o valor intelectual dos ministros, até porque convivo com eles, estou advogando há 63 anos, há quase 60, professor universitário, mas, indiscutivelmente, hoje, essa invasão de competências, essa mudança constante de jurisprudência, os mesmos ministros, ora decidindo de uma forma, ora decidindo do outro, traz uma insegurança jurídica muito grande. Mas, nesse particular, temos que criticar também, Tomé, a Câmara dos Deputados. Porque o que deveria ter feito a Câmara dos Deputados quando pediu? Não vamos dar a prisão, não vamos manter a prisão. Vamos julgar aqui dentro e condená-lo. Ele não deveria ter dito o que disse. Mas essa matéria de competência interna corpus, principalmente porque ele foi preso com flagrante perpétuo. Eu nunca vi em direito flagrante perpétuo.
Eu estou fazendo esse programa aqui. Daqui 4 anos ou 5 anos, quando não tenho foro privilegiado, se um juiz entender que, neste momento, eu ataquei o Poder Judiciário, não estou atacando, estou fazendo a minha interpretação de como eu vejo o direito, eu posso ser preso por um flagrante perpétuo, porque pegaram um vídeo que não agrediu ninguém, agrediu em palavras, mas quando alguém é ofendido em palavras, na verdade, se ele aceita a ofensa, é que ele está no nível de quem está ofendido. Normalmente, quando alguém ofende, se aquilo não tem procedência, ele não dá atenção, porque a palavra só afeta efetivamente aquele que quer ser ofendido. Lembrando do velho Roberto Campos, dizer que os políticos fazem promessas e comprometem apenas os eleitores. E, de certa forma, o que nós estamos vendo hoje é efetivamente um Supremo que deixou de ser aquele Supremo quando eu comecei a advogar em 58. Em 62, quando fiz a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, 62 ou 63, entende? Tínhamos os ministros. 3 dos ministros que estão aí nem tinham nascido à época, eu já sustentava na Suprema Corte, tenho 86 anos. O que nós víamos naquela ocasião era um Supremo Tribunal Federal que respeitava a lei, um Supremo Tribunal Federal que era o guardião da Constituição, e não um constituinte derivado, um legislador complementar, um legislador, melhor dizendo, acessório, um corretor das direções, das condutas, dos comportamentos dos presidentes da República. Então, eu, como um velho professor de 86 anos, velho advogado, ainda na ativa, não sei, que continuo na medida em que dá a impressão de que todas as teses que eu defendi a vida inteira nos meus livros, nas minhas palestras, nas minhas aulas, nas universidades que participo, de que tenho os títulos acadêmicos, que eu represento um dinossauro do direito. Porque hoje o grande poder do Brasil não é o legislativo nem o executivo. Basta um ministro entender que não está de acordo com o pensamento do legislativo, nem com o pensamento do executivo, interpreta a lei conformando a lei, flagrante e perpétuo. Onde existe isso? Quaisquer, quer dizer alguns. Vale dizer, nós estamos com um processo de crescimento do Poder Judiciário, da Suprema Corte, sobre os outros poderes. Então, hoje, os donos do Brasil são, efetivamente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eleitos por um homem só, e não por 140 milhões de brasileiros, com os outros 2 poderes. Por pior que seja, legislativo, executivo, foi o povo que escolheu. O Supremo tem que respeitar essas leis e esperar que os eleitores mudem, se não estiverem de acordo, para que eles possam aplicar as leis que eles não podem fazer. Porque os únicos que podem fazer a lei são, como diz o artigo 1º da Constituição, os representantes do povo, que são os legisladores e o Poder Executivo. Vamos a mais uma pergunta, agora de Brasília, José Maria Trindade, por favor, Zé. Doutor Ives, eu acho muito interessante quando o senhor fala aí do artigo 53 e a redundância, né, do Constituinte, e depois ainda teve uma emenda aí nesse artigo, colocando civil e penalmente, insistindo, olha, ainda há falhas aqui, os próprios deputados e senadores que fizeram emenda à Constituição. Ainda há falha e colocaram quaisquer e depois colocaram civil e penalmente. Mas a minha pergunta é a seguinte, doutor, a Constituição fala, o Congresso faz de conta que não existe, a lei permite, é sobre o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que já está na hora do Congresso, ou seja, do Senado, entender essa função e, pelo menos, votar no plenário um impeachment de um ministro do Supremo? Veja o seguinte, eu vou dar agora uma tese que eu acho que precisaria ser estudada e valeria. Há um artigo na Constituição, 49, inciso 11, que declara que cabe ao Congresso Nacional zelar, a expressão que está, por sua competência normativa perante os outros poderes. Quais são os outros poderes? Executivo e judiciário. Por outro lado, no artigo 59,
no processo legislativo, aos 7 instrumentos que o legislativo pode utilizar. E um deles não há nenhuma explicitação, apenas a enunciação, que é o decreto legislativo. Se eu tenho o direito de zelar pela minha competência normativa, eu tenho que ter um instrumento para zelar. E o único instrumento que eu vejo na Constituição para zelar é o decreto legislativo, uma lei do Supremo. Invade a competência do legislativo, entende? É uma decisão do Supremo. Ele legisla no lugar do legislativo, não como interpretação, mas como legislador efetivo, entende? Cabe ao zelar, e para zelar eu tenho que ter o meu instrumento, o instrumento é o decreto legislativo de anular a decisão do Supremo. Muitos juristas dizem que essa é uma interpretação, eu digo, mas se eu não tenho um instrumento para zelar, de que vale esse dispositivo? É para meras tertúlias acadêmicas, para discutir em academias literárias, mas não é para ser aplicada? É claro que a Constituição não tem palavras inúteis, nós temos que encontrar. Agora, o que está acontecendo, porque eu, evidentemente, pessoalmente, não concordo com o impeachment dos ministros da Suprema Corte, é que, por enquanto, eles estão adotando uma corrente doutrinária que é do consequencialismo jurídico, que diz o seguinte: cabe a nós decidirmos de acordo com as consequências da nossa decisão e podemos, portanto, atuar no vácuo legislativo e corrigir os rumos do executivo. É uma espécie de teoria o seguinte: os fins justificam os meios. O que vale dizer, o consequencialismo jurídico, todos nós, constitucionalistas, professores titulares, direito constitucional do passado, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Maria Garcia, professores que, enfim, têm mais ou menos a minha faixa etária, nós não podemos admitir, porque não foi isso que foi discutido na Constituição. Quando a Constituinte decidiu, eu participei, esses ministros, nenhum deles, creio eu, que participou de debates, foi convidado para audiências públicas durante a Constituinte. Eu participei, eles não aceitaram, eles dividiram os poderes harmônica e independentemente. Então, eles estão dando uma interpretação jurídica que lhes dá um poder supremo sobre os outros 2 poderes, mas, na verdade, é uma interpretação que não justificaria, não são inidôneos, não são incompetentes, entende? Eu tenho a impressão que o que teria que ser feito é o poder legislativo, utilizar o artigo 49, inciso 11, e fazer com que toda decisão que invadisse tivesse decreto legislativo. E daí nós não íamos ter uma briga. O Supremo diz, vou prender, porque eles fizeram isso, mas a nossa Câmara dos Deputados, acuada por uma série de investigações, concordaram com a prisão de um deputado por manifestação que, por mais tresloucada que fosse, era uma manifestação que efetivamente ele tinha o direito de fazer, porque estava, por suas opiniões, quaisquer que fossem, inviolável na sua manifestação civil e penalmente. Então, eu não acho que seja o caso de impeachment, mas seja o caso de anular decisões através do decreto legislativo, porque, caso contrário, o artigo 49, inciso 11, não teria nenhuma eficácia jamais sobre o Poder Judiciário. O que vale dizer, seria um artigo para discutir em academias literárias, mas sem nenhuma eficácia. E a Constituição, todo constituinte constitucionalista ensina para os seus alunos, desde o primeiro dia de aula, que a Constituição não tem palavras inúteis. Doutor Ives Gandra, nós tivemos já uma explanação muito boa do senhor em relação ao jornalista Oswaldo Eustáquio e também ao deputado Daniel Silveira. Mas nós tivemos ontem uma atitude muito parecida de ataque ao presidente da República pelo youtuber Felipe Neto, que tem uma das maiores redes do país, e ele chamou o presidente de genocida. Nós não deveríamos ter uma mesma atitude, uma vez que são ataques, né, a pessoas importantes do nosso país, também pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo o mesmo peso e mesma medida, porque nós percebemos uma certa morosidade quando os ataques não são feitos ao poder jurídico, né? Quando é feito a outros poderes, a gente não vê o mesmo peso e a mesma medida. Pelo seguinte, Tomé, eu acho que nem o Tomé, nem o deputado Daniel teria que ser preso
e nem, evidentemente, o Felipe. Eu acho que a manifestação numa democracia, o mais absurdo, ela pode gerar um processo de difamação, um processo que anda normalmente, um processo de indenização por danos morais, mas jamais uma prisão preventiva, entende? Seja de um, seja de outro. Agora, é evidente que a impressão que se passa a ter é de que o que não se pode atacar é o Supremo Tribunal Federal, porque, nesse particular, há um silêncio sepulcral em relação a esses ataques desse cidadão ao presidente Bolsonaro. Há um dado que me impressiona muito, entende, em relação a essas manifestações. Coloco, por exemplo, o seguinte: para os católicos, para os cristãos em geral, quer dizer, e aqueles que dedicam a sua vida, um sacerdote, aqueles que, enfim, abandonam tudo para poder se dedicar exclusivamente, Cristo é o próprio Deus. Tem que ser tratado de uma forma absolutamente respeitosa, e aqueles que não acreditam em Deus, eles não têm necessidade de acreditar, liberdade, livre-arbítrio, mas não devem agredir, porque a convicção da maioria dos brasileiros, a grande maioria brasileira, é cristã. Um grupo de jornalistas faz um programa desfigurando a figura de Cristo, faz um filme apresentando uma imagem do que ele não é, e apresentam isso como se fosse uma grande novidade. Aqueles que acreditam recorrem ao Supremo Tribunal Federal, liberdade de expressão. Desfiguram aquilo que, para a esmagadora maioria dos brasileiros, é o próprio Deus encarnado, e esses, não, eu posso agredir da forma que quiser e desfigurar a imagem, isso é liberdade de expressão. Agora, quando um deputado inviolável por quaisquer das suas manifestações, é o que está escrito no texto constitucional, faz menção aos ministros da Suprema Corte, isso é intocável, isso é de segurança nacional. Nós estamos acima de Cristo, nós estamos acima de Deus, de todos os cristãos, e aí sim ele tem que ser preso. Os outros não, foi liberado, liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade de expressão é ampla. Quem usa mal da sua liberdade de expressão pode ser acionado, mas não preso de imediato, pode ser acionado. E os deputados e senadores não podem no exercício do seu mandato. O que vale dizer, nós estamos efetivamente com uma situação completamente diferente no julgamento, hora de uma, hora de outra situação, e é o que nós estamos vendo agora. O Supremo foi atingido, o deputado foi preso, apesar de inviolável nas suas manifestações, e o jornalista atingiu o presidente da República, e no momento está sendo feita uma ação contra ele, uma investigação, etc., mas nenhuma medida semelhante àquela da Lei de Segurança Nacional está sendo atingida, porque nós teríamos, se tivéssemos um genocida na presidência da República, automaticamente teriam que todos os poderes tomar uma medida. E a forma como ele foi agredido, o presidente da República, é uma forma de um desrespeito profundamente maior do que o desrespeito do deputado aos ministros da Suprema Corte. Então, realmente, nós sentimos dois pesos, duas medidas, com a manifestação do deputado ser crime pela Lei de Segurança Nacional, e a Lei de Segurança Nacional não ser admitida para o jornalismo, segundo a jurisprudência afirmada no ministro Carlos Brito na presidência. Isto que é muito estranho. Agora, e o que é a mim que mais me preocupa, apesar de gostar dos ministros, ter livros escritos com ele, citá-los constantemente nos meus livros, os meus comentários da Constituição, cito Alexandre, cito quase todos eles, entende? Porque realmente são conhecedores do direito. O que me impressiona em relação a esta, digamos, situação é que quase sempre eles são autores, investigadores e decisores em causa
e magistrado e juiz em própria causa. Veja, por exemplo, o processo de fake news. Investigam, acusam e julgam. Nesse caso também, eles se sentem atingidos e eles mesmos julgam. Quer dizer, na verdade, fica muito difícil dizermos que há uma imparcialidade que deveria haver em relação a todas as pessoas e todos os fatos, inclusive a eles mesmos. Então, o que eu coloco que essa corrente consequencialista, que eu não abordo, não concordo, que eu divirjo, embora tenha muitos adeptos dentro do constitucionalismo, porque não foi aprovada na Constituinte. Eu participei de audiências públicas a convite deles, no meu conselho, inclusive, eu presido o Superior de Direito do Comércio, o Superior de Direito da Federação do Comércio, o relator da Constituinte está presente, é um dos nossos conselheiros e concorda com o que eu disse, o senador Bernardo Cabral, entende, em relação à não adoção do consequencialismo jurídico como uma corrente de interpretação. A verdade é que nós estamos vivendo hoje, o Supremo não pode ser atingido, não pode ser criticado. Todos os outros poderes podem ser criticados. E o Supremo, como ele pode julgar em causa própria, evidentemente toma as medidas como tomou no caso de abrir um processo de fake news, e no caso agora, inclusive o presidente já foi até por ministro do Supremo, chamado de um Emilo Hitler, que o Hitler também foi eleito no passado, e um dos maiores constitucionalistas da história do Supremo, que também admiro profundamente, que é o ministro Celso Mello. Então, os senhores veem como é difícil hoje, de um lado, respeitando a idoneidade e o conhecimento dos ministros, e, de outro lado, vendo que aquilo que foi discutido na Constituinte não é o que eles estão aplicando, e a independência e a harmonia dos poderes deixou de existir, que é um poder que sobrepõe ao outro, e que faz o que bem entende, porque eles consideram que a Constituição é suficientemente elástica para eles darem interpretações criativas como essas que foram dadas ultimamente. Então, como um velho professor de 86 anos, vocês não podem imaginar o meu desconforto, primeiro a ter que criticar amigos, primeiro a ter que criticar grandes juristas, em segundo lugar, por ver a que ponto nós chegamos no país com a insegurança jurídica criada por essa invasão de competências de outros poderes. Muito bem, esse é o doutor Ives Gandra Martins, em entrevista exclusiva aos Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, viu, doutor Ives, pela presença, pelos esclarecimentos. Um grande abraço a todos.